Romanos capítulo 13, versículo 1, é um texto muito importante e que nós iremos considerar agora sobre as autoridades. Ali é um texto que eu vou considerar o texto grego aqui, mas eu vou traduzir, porque minha página, meu canal do YouTube é voltado à tradução de idiomas, e visto que tem uma problemática aqui nesse texto, eu vou abordar esse assunto de uma maneira que fique claro para todos, porque essa semana o povo de Deus no mundo inteiro está examinando este assunto e então vai ficar claro para todos alguma coisa que por acaso esteja não tão clara, né? E que envolva os idiomas da Bíblia. Romanos 13, 1, nós lemos assim: passa a psique, toda alma, ou seja, toda pessoa, exousiais, hiperecusais, as autoridades superiores, hipotacesto, estejam sujeitos. Então aqui está dizendo que toda alma estejam sujeitos, hipotacesto, às autoridades exousias superiores, hiperecusais. Superiores, hiper, lembra de hipertensão? Hiper é tudo que é para cima. Então, superiores estejam sujeitos. Nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores. Muito bom, até aqui não há dúvida de que os poderes, né, nós devemos procurar se sujeitar a eles, obedecer a essas autoridades. Aí vamos ver o que o texto prossegue dizendo. Ugarestim não há, pois, exousia, autoridade, eimé, senão, hipóteu, senão da parte de Deus, ou por Deus. Hipó é por Deus. Aqui a ideia é que não tem nenhum poder, autoridade, senão pela permissão de Deus ou concessão divina. Essa é a tradução literal do texto grego. Muitas versões da Bíblia acabam atrapalhando, porque os tradutores, ao invés de transmitirem a ideia do texto ou a palavra, as palavras do texto, acabam tentando explicar o texto e fazem lambança. Por exemplo, aqui literalmente diz: não há, pois, autoridade em mé senão por Deus. Ou seja, é Deus que permite. Vamos ver se é essa a ideia que aparece em algumas Bíblias. Aqui eu tenho a versão Almeida, revista atualizada no mesmo texto. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aqui já tem um erro, o texto não diz isso, o texto diz que não há autoridade senão por Deus. A ideia é, Deus permite. Aqui já está transmitida a ideia de que vem de Deus, ou seja, qualquer governo que entra, né, o Xi Jinping é Deus que colocou. Ou, vamos falar aí, o Biden nos Estados Unidos, Deus que colocou. Né? Agora nós não vamos entrar na questão se é ou não, mas aqui não está dizendo isso na Bíblia, meus amigos. Né? Aqui em Romanos 13 fala, eimé, ugarestim não há, pois, exousia autoridade, senão, eimé, por Deus, hipóteu. A ideia é que Deus permite. É por Deus que há, que existe, porque o verbo é o verbo haver, existir, né? No caso, estim aqui. É o verbo ser, existir, haver. Então, se há, é por Deus. Mas como assim por Deus? Obviamente, porque Ele permite. Aqui nós temos a outra versão, Almeida Revista e Corrigida, porque não há autoridade que não venha de Deus. A ideia aqui não é bem essa, né? A maneira mais correta de traduzir seria essa aqui, ó. Pois não há autoridade sem a permissão de Deus. Mas por que nós entendemos assim? Vamos continuar lendo o versículo. Eimé, hipóteu, senão por Deus. Aí o texto prossegue. Haide usai, as, pois, existentes, isto é, as autoridades, hipóteu, por Deus, tetagmenai, eisim, são ordenadas ou colocadas em ordem. Colocadas em ordem são, ou existem nas suas ordens, né? Então, por Deus existem nas suas ordens. O verbo existir aqui pode ser o verbo imin, no sentido de haver, existir, nas suas posições em ordem. Tetagmenai vem de tasso, que significa eu coloco em ordem, eu coloco em posições. Então é por Deus que elas
existem em ordem, a ideia é essa. Mas aí vem uma pessoa que coloca a sua ideia e coloca assim, dá uma olhada no que diz aqui Almeida, revista e corrigida. Foram ordenadas por Deus. Aí o crente, quando lê isso aqui, ainda mais em países que nem o Brasil, que a cultura do povo, do modo geral, é muito ruim, infelizmente, devido ao ensino estar sempre entre os piores, né, no exame do Exame Nacional de Educação. No mundo inteiro, o Brasil sempre está lá no fundo, é um dos piores. Então ele vai ler aqui, ó, a autoridade foi ordenada por Deus. Então ele vai pensar que é Deus que ordenou que entrasse ou Bolsonaro ou Lula, que Deus que ordenou, quem quer que seja que entre. Não, meus amigos, a palavra ordenado aqui é no sentido colocado em ordem, da palavra tetagmenai, que vem de tasso. Então a melhor tradução desse texto é assim, ó. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas, tá entendendo? Então, aqui, por exemplo, você vê e faz de conta que essas barras aqui representam as autoridades. Então, você tem a menor delas, é um prefeito, vamos supor, né? Ali, numa cidade pequena. Aí tem, talvez, a cidade maior tem prefeitos também. Aí tem o estado, que seria um governador, ele manda nos municípios. E aí você tem um distrito todo, né? E você tem o país, que no caso o presidente. Então vai ser vários poderes. São tudo organizados numa posição relativa em relação ao outro, não é absoluta. Então isso aqui é uma coisa que Deus que fez que houvesse. Ele permite essas posições, por isso que o texto, corretamente traduzido, diz: foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Porque a palavra grega tetagmenai vem de tasso, que significa colocar em ordem. Igual aqui você vê, tudo colocado em ordem, porque Deus não é um Deus de desordem, né? Mas isso aqui não quer dizer que esses governos que hoje existem são Deus que colocou, ele que ordenou, né? Por exemplo, chegou um presidente e ele que pôs o presidente ali. Não, ele apenas permitiu essa ordem. Na verdade, quem está por detrás deste sistema governando aqui embaixo, em João 14,30, Jesus falou: o governante desse mundo está chegando, vamos embora daqui. Era Satanás, a quem Jesus se referiu. Um outro vídeo meu vai falar sobre isso. Pode ver um dos vídeos meus nesse canal, fala quem é que vai governar a partir de janeiro. Então, na verdade, os governos humanos estão sob a influência do inimigo Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. Então, são concessões temporárias que estão organizadas de forma relativa na sua esfera de atuação. Então você vê que cada um tem um poder, alguns maiores. Então nós sabemos que, por exemplo, no Brasil, são 3 poderes que deveriam ser harmônicos, né? Mas aí no caso, nós estamos sujeitos a esses. Mas será que essa sujeição é absoluta? O estudo de hoje falou sobre isso, né? E, por exemplo, os apóstolos uma vez foram proibidos de falar sobre o nome de Jesus. E eles disseram: quanto a nós, não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, observou? Né? Observe que nossos irmãos estavam passando um problema. Os apóstolos tiveram que enfrentar perseguição, né? Os juízes da Suprema Corte Judaica lhes ordenaram que não falassem nada, nem ensinassem em nome de Jesus, conforme você pode ver nos textos aqui mencionados. Como que eles reagiram? Eles disseram: não podemos parar de falar de Jesus, das coisas que ele fez, não podemos. Falando em nome de todos os apóstolos, Pedro e João corajosamente disseram que eles iriam obedecer a Deus em vez de aqueles juízes, deixando claro que não iriam parar de falar sobre Jesus. Por isso, meus amigos, não é como alguns pensam. Eles traduzem mal a passagem dizendo que todas as autoridades são ordenadas por Deus. Não é nada disso. Não é nada disso. Atos 10:42, por exemplo, ali fala que os apóstolos disseram que eles foram ordenados para pregar ao povo e dar testemunho cabal de que este, Jesus, era o designado e é o designado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Então a ordem que veio foi para pregar. Então eles tinham que pregar, eles não podiam parar. A ordem veio de Deus. Então se as autoridades superiores, né, os governos falassem: não, pode parar com essa pregação. Então a resposta é bem clara em Atos 4:20, não podemos parar. Não podemos parar. Então observamos que Romanos 13, quando fala todos estejam sujeitos às autoridades, essa sujeição não é absoluta, ela é relativa. Como assim? Então,
pelo amor de Deus, né? Pegue o artigo que aparece no site jw.org. Esse site vai explicar direitinho. E o título do artigo é Felizes são os íntegros. Digita Felizes são os íntegros a Jeová, jw.org. Aí você vai achar esse artigo. Aqui, falando sobre Romanos 13:1, olha o que diz lá, ó. Nesse versículo, o termo autoridades superiores se refere a governantes humanos que têm poder sobre outras pessoas. Os cristãos devem obedecer a essas autoridades, afinal elas mantêm a lei e a ordem do país. E às vezes até defendem o povo de Deus, o povo de Jeová. Por isso, a Bíblia diz que devemos pagar imposto, mostrar o respeito e honra que essas autoridades exigem. Mas os governos do mundo só têm autoridade porque Jeová permite. Jesus deixou isso muito claro quando foi interrogado pelo governador romano Pôncio Pilatos. Quando Pilatos disse que tinha autoridade para inocentar Jesus ou mandar executá-lo, Jesus disse, conforme João 19:11, o Senhor não teria absolutamente nenhuma autoridade sobre mim se não lhe tivesse sido concedida de cima. Assim como Pilatos, as autoridades que governam hoje, os políticos, têm uma autoridade limitada. Os cristãos obedecem às leis dos governos humanos desde que não entrem em conflito com as leis de Deus. Não podemos obedecer os homens quando exigem algo que Deus proíbe ou quando proíbem algo que Deus exige.